Olá, você que acompanha o Power Mix aqui pelas redes sociais. Estamos de volta nessa quarta-feira. Hoje é 26 de março do ano de 2025 para receber mais um vereador que passa aqui pela bancada do Power Mix na nossa entrevista semanal. Sempre por aqui passam um dos parlamentares, já passou por aqui o Rafael, já passou por aqui a vereadora Carmen. Hoje já passou o Zé da Paixão e hoje eu estou recebendo esse jovem, digo jovem porque é mais novo que eu e está fazendo aí seu primeiro mandato como vereador. Teve que fazer algumas mudanças até na vida pessoal, principalmente na vida profissional, voltar para a cidade e tem representado muito bem aquilo que se propôs a fazer enquanto era candidato. Vereador Anderson Matheus Mantovan de Lima, ou Anderson Mantovan do União Brasil, que hoje nos visita aqui no Power Mix. Quero te cumprimentar, agradecer pela presença, vereador. E a primeira pergunta já vem de lapada. Uia. Tá gostando de ser vereador? Como é que tá? Tá sendo bênção pra mim. Sinto assim que tô no lugar certo. E tô gostando. Tá sendo 10. Eu vejo nas sessões da Câmara, você é um dos vereadores mais, assim, vamos dizer, quietos. Uhum. Você é muito do observa. Já participei de uma ou duas reuniões internas ali contigo. É mesmo essa característica sua ou ainda tem um pouco da timidez? Meus amigos vão falar que eu sou falador. Uhum. E por isso político. Como é que entrou na política com essa, eu não digo dificuldade, mas com uma certa timidez, não total, porque quem te conhece sabe que você é um cara muito comunicativo. Timidez porque é novo, né? Eu não tenho essa conjuntura toda para poder articular, para poder falar, né? Uhum. Apesar de que a gente tem esses momentos, mas não era comum. Então, assim, foi desenrolando, tá desenrolando. Eu trabalho com um vereador lá na rádio, que é o Ricardo, e já fiz essa pergunta para ele, fiz também pro Rafael e vou fazer para você. Uhum. É mesmo muito diferente quando a gente entra lá, cara? Porque assim, a concepção que se tem de fora é que a política brasileira, de um contexto geral, é uma baderna, né? É tudo amiguelão. E aí, quando você entra lá, é mesmo muito diferente? Eu acho que Nova Mutum é premiado, né? O executivo é muito bem estruturado. Durante a campanha, eu fiz algumas visitas em algumas secretarias e você vê bem estruturado, bem planejado. Uhum. Então, assim, a baderna, não posso dizer baderna aqui em Nova Mutum, né? Ontem não, na segunda-feira, vocês até tiveram uma votação um tanto quanto polêmica, mas que acabou ficando aí pela unanimidade, até para evitar desgaste. O que você pensa a respeito dessa última ação da mesa diretora que extinguiu as verbas indenizatórias de servidores? Isso aí foi uma análise dos 3 vereadores lá que proporam a lei e eles chegaram à conclusão de que não era necessário pagar essas verbas indenizatórias para os cargos propostos naquele artigo lá. Né? Eu não vou saber de cor aqui quais foram, mas eu sei que tem a ver bastante mais com o jurídico ali. E resolveram, se caso eles tiverem alguma eventual saída, vai ter uma indenização por parte de áreas. E aí é só justificar, enfim. Mas assim, não tem aquela verba indenizatória que prevê o gasto com isso. E algumas pessoas até, e eu preciso fazer justiça com isso, algumas pessoas até me perguntaram no rádio por que os vereadores não votaram pelo fim da VI deles. É uma coisa muito diferente, porque eu penso que a atividade de vereador, principalmente a questão de deslocamento, ela gera um ônus que, se você for viver do salário que é colocado ali no final do mês, o cara não consegue bancar, né? Eu vou colocar assim, ganha-se bem, tá? Não pode falar que ganha mal, porque não ganha mal. Mas acho que no caso de VI dos vereadores faz muito sentido pelo custo que está travado. É como se você tivesse falado assim, não, você quer gastar mais, você gasta, né? Então, já para botar limite em orçamento, para estabelecer limites de orçamento. Eu acho que é muito certo. Eu sou a favor da maneira que é aplicado, sou contra aquele sistema antigo que existia de diárias, porque aí na diária, sim... Não tem limite. Aí não tem limite, pode incorrer em farra. Eu já vi situações, não aqui, mas quando eu trabalhava em Alta Floresta, vereador tirar diária para ir em Carlinda. Pois é. 16 quilômetros. Aí você vai voltar para o problema moral do Brasil, né? Se você falar assim, cara, tem limites. Beleza, você botou freio e vai estar com os orçamentos em dia, enfim, vai bater as contas e fechar o balanço. Agora, quando você fala assim, não tem limites, você pegou um cara imoral... É verdade. Né? Ele vai justificar a viagem para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e aí? Acaba ficando muito mais caro. Agora, vamos falar um pouquinho de produtividade aqui, ô Mantovan.
O prefeito Leandro Félix ele tem batido muito na questão da segurança pública aqui, até meio que rejeitando a ideia de uma guarda municipal, mas falando em inteligência artificial e em tecnologia. E você fez uma indicação especialmente voltada para esse setor. Por que você indicou ao prefeito a necessidade da aquisição dessas câmeras de reconhecimento facial? É uma indicação feita primariamente pelo vereador Maciel, né? Ele trabalha bastante nessas pautas. E achei interessante e vinha de encontro com aquilo que o prefeito veio pedindo, né? Veio comentando, inclusive aqui na entrevista de vocês, né? Então, achei interessante fazer essa pauta porque vai de encontro com aquilo que o executivo está planejando. Aí nós voltamos a falar da segurança pública em si e você deve estar até pensando assim, você tinha que falar isso mesmo, mas eu vou te perguntar. Essa polêmica da Guarda Municipal, como é que fica a opinião do vereador Anderson, que teve mais de 600 votos e representa uma parte significativa da população? O prefeito, ele inclusive veio aqui, né? E ele falou sobre o planejamento estratégico do município. Ele tem uma pauta da qual ele defendeu durante a eleição e ele tem esse propósito. Foi eleito, está ali como governo, né? Então, ele tem a estratégia adotada para os próximos 4 anos, né? O que nós fizemos foi uma indicação daquilo que nós gostaríamos de ver em Nova Mutum para somar frente à segurança pública. O prefeito não tem essa visão, então, amém, a gente segue em frente e vai tentar colaborar com o prefeito dentro do planejamento que ele estabelece. O Leandro está no último mandato, então certeza que depois dele será um outro administrador. E caso você continue como vereador, essa bandeira de guarda municipal deve ser mantida? Segurança é essencial, né? E a gente pode ver isso em números. Ontem eu dei uma rápida pesquisada aí no chat e está falando em 54% de redução de criminalidade de um ano para o outro. Então, um sinal que está sendo efetivo, né? Muito bem. Outra coisa importante também relacionada à segurança, não tem como não ser, é em relação à segurança das mulheres. E uma maneira eu não digo premiar, eu acho muito errada essa palavra, mas uma maneira de incentivar, através de uma indicação sua, as empresas a contratarem mulheres vítimas de violência, como é isso? É um incentivo, né? O principal problema, às vezes, de uma mulher para sair do âmbito de um lugar que está abusando, enfim, infringindo a lei, né? Às vezes vai ser a remuneração, né? A dependência do lar e tudo mais. Então, com a ideia de incentivar a contratação dessas pessoas para poder ajudá-las nessa situação, foi essa a indicação. Bom, a indicação, o texto diz o seguinte, que indica ao senhor prefeito a necessidade de criar um incentivo fiscal para essas empresas que contratarem mulheres vítimas de violência doméstica no município de Nova Mutum. Eu não li a súmula toda do projeto, mas eu penso que ali dentro do que compete ao município, que é um ISSQN, que é uma taxa de alvará, eu acho que poderia caminhar por esse sentido aí. Sim, já estudamos várias formas aí, eu com a doutora Maitê, pensando em como que a gente poderia fazer isso ser atrativo, tanto para o município, quanto para o empreendedor, quanto para o empregado, né? Mas é bem complexo você chegar nessa conclusão, mas é por aí. Vamos lá, então. Uma outra situação, aí já é uma sugestão, eu acordei pensando nisso e me lembrei que tinha uma entrevista contigo, falei, poxa, eu acho legal comentar esse assunto com o Mantovan. A Câmara Municipal, embora ela disponha de pouco espaço físico, ela é uma Câmara que tem grandes profissionais. Ela poderia implantar, num futuro muito próximo, uma escola do Legislativo, penso eu, porque nós temos uma cidade onde as faculdades acabam ficando sem ter onde colocar o pessoal para fazer um estágio. A faculdade de Direito, a faculdade de Administração, e ali nós temos um ambiente propício para isso. O cara nada melhor do que se aprender com a administração pública, como ser um contador, um administrador. O que você pensa dessa ideia? De ter uma escola dentro da Câmara? Uma escola do Legislativo. Vamos lá, aqui vamos estagiar. Você acabou de se formar contador, você está ali no último semestre, você vai estagiar aqui na Câmara com a equipe contábil da Câmara, como se fosse uma escola do Legislativo. Faz sentido. Tudo que incentiva o aprendizado e a boa relação com a política está sendo bem aceito. Embora curtinha a fala do vereador, eu precisava dela, porque eu vou tocar mais nesse assunto durante a semana e vou coletar a opinião dos demais parlamentares, que eu acho que, muito além de votar os projetos,
que são de interesse da cidade, a Câmara também tem que fazer esse papel social. Eu tenho recebido demanda, pessoal, principalmente do direito, não tem onde estagiar, gente. Nós precisamos de um estágio, precisamos de uma hora-aula. Pô, vamos colocar essa galera na Câmara, quem sabe... Faz muito sentido. Quem sabe até reduzir um custo no futuro muito próximo, alguém vir trabalhar ali, não é mesmo? E ali é a formação das leis, né? É onde nasce, basicamente, o direito, né? Então, acredito que é o lugar certo para se estagiar alguém assim. Muito bem, tá. E temos uma posição favorável do vereador Anderson Mantovan com relação a isso. Agora eu quero entrar aqui num assunto seu que hypou nos meus programas, tanto aqui quanto na rádio, que é a obrigatoriedade da vacina. Você acabou pegando um gancho do colega Rafael, mas quem brilhou com esse assunto foi você. E eu tenho tentado falar com o Ministério Público, a dificuldade é tremenda. A doutora Tereza, que é a curadora dessa área, já disse que não concede entrevista, mas é uma ordenação que vem de cima para baixo do Ministério Público Federal. E quem não ouviu ainda, que ouça do vereador Mantovan. Como vamos lidar com isso? Porque tem gente que simplesmente não aceita vacinar os seus filhos, não confia, Anderson. Sim. Quanto à vacina, eu reservo meu direito de escolher, né? E acredito que é aí que começa os princípios de liberdade, né? Liberdade de escolha, liberdade daquilo que você vai decidir e você vai se responsabilizar por isso. Quando falei no sentido de que eu, pai, né, escolho o que aquilo vai afetar a minha família. Então, dentro desse âmbito, eu acho que isso compete aos pais. Porque depois também, se tiver problema, o ônus é do pai. O Estado não vai te acolher por isso. Né? Então, é claro, tem todo o sistema de saúde, vamos querer justificar em volta, mas quem vai correr atrás? Né? É o pai, é a mãe, né? É ele que vai se responsabilizar. Eu acho que seria o caso até da Câmara, ou não sei de que maneira fazer isso, ajuizar uma ação derrubando essa obrigatoriedade. Porque eu penso que aí você coloca uma democracia por terra, porque... não pode ser democrático uma coisa que é imposta, né? Sim, sim. Mas tem que entender bem certinho quais são as escalas de poderes, né? Aonde que veio, da onde que veio. Então, o que compete ao vereador fazer? Aí vamos fazer. Olha, o assunto que eu levantei a semana passada, até em cima da fala do Anderson, eu repliquei ela no rádio exaustivamente, e depois o prefeito veio aqui e abonou a fala do Anderson, dizendo que ninguém vai deixar de estudar por causa disso, recebeu o apoio de cerca de 81% da minha audiência. Isso mostra que as pessoas estão em consonância com o pensamento da nossa classe política. Isso é muito bom. 10. E estão acompanhando, né? É verdade. Então, 81% das pessoas apoiando essa pauta defendida pelo Anderson primeiro ali na Câmara Municipal. E eu fiz questão de reafirmar com ele isso hoje. E você que está nos assistindo, fique tranquilo, seu filho não vai deixar de ser matriculado aqui em Nova Mutum por conta deste problema. Eu disse aqui ao prefeito Leandro, vou dizer ao Anderson, eu me vacinei e vacinei meus filhos, mas tem pais que têm o direito de não querer e assim nós temos que prevalecer dentro dessa liberdade. Agora, Anderson, você foi eleito dentro de um segmento muito forte da sociedade, que é o segmento dos evangélicos. Você conta com apoio, inclusive, de grande parte da comunidade evangélica. E às vezes eu tenho a impressão de que a comunidade evangélica está tão cansada da política, porque... muitas vezes a igreja acaba sendo usada na política de maneira muito suja, né? Sim. Como que você vê a fé do povo na política aqui em Nova Mutum? Eu prefiro dizer não evangélico, mas sim cristão, né? Sou filho de pastores, mas eu me considero cristão, né? Então, o que a gente cultiva de princípios, o que a gente cultiva de valores? Vem disso, né? Eu acredito que muita gente está cansada realmente de ver um cenário político difícil, onde não tem evolução, né? Especialmente nessa parte moral, né? Fala uma coisa, faz outra. Mas esse cansaço, essa exaustão, também está chamando homens de coragem, homens posicionados, mulheres posicionadas, enfim, cristãos, que realmente se dispõe a ir para a política agora do jeito coerente, do jeito certo, sem interesse alheio, né? Por quê? Porque eu acho que é esse o ponto, você tem que estar pensando no próximo, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo, com os teus princípios, com os teus valores, com Deus que você serve, né? Sendo coerente com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e aí você vai pensar lá fora. Eu te perguntei isso até porque você já até chegou na resposta.
você é um exemplo de pessoa que não precisaria ser político para tocar a sua vida. Você está com 38 anos de idade, você é um cara bem resolvido. A política não faria parte da sua vida como fonte de renda no primeiro momento, né? Não faz. Não faz. Não. E você entrou exatamente por essa necessidade que você encontra na sociedade de bons homens dentro da política. Sim, sempre foi algo que me indignou bastante, desde o meu casamento, né? Minha esposa brinca que tudo que ela não queria era ser mulher de político ou de caminhoneiro. E ela falou assim que ao longo dos anos, né? Logo quando a gente casou, eu falava muito sobre política, muito indignado com o cenário. E há quem fala que o seu chamado está em volta da sua indignação, né? Então, nesse primeiro momento do meu casamento, eu me aquietei, com ao longo do tempo fui passando a não ver tanta notícia política, a gente comentava nos almoços de família, mas nada assim que pudesse inflamar, né? E passando ali 2022, ela me ligou um dia, eu estava em umas reuniões ali, e ela falou assim, amor, tô olhando aqui, o cenário tá muito ruim. Você tem que entrar nesse Tá na hora de você entrar nesse negócio. Ai, que beleza. Então, me levantei para poder, em unidade familiar, aí seguir. E aí, é claro que eu te vejo na próxima Câmara, sabe? De tudo que eu assisto e pela experiência, tem gente até que fala que eu vou estar lá, não vou estar lá não, viu, pessoal? Me tira desse negócio. Mas talvez te veja até mais além disso, porque o Leandro, ele não é candidato à reeleição, não pode, até agora o grupo não apresentou uma sucessão. Talvez seja muito pretensiosismo dizer nesse momento, mas você me parece um cara de bem para seguir aquilo que o Leandro implantou como administração, como modelo de fazer gestão. Estaria pronto para um desafio desse? Cara, quando Deus te dá a missão, a munição vem junto, né? Então, basta ele falar e a gente vai ouvir. Vamos ver, né? Ó, tá aprendendo a fazer política, já deixou meio, né? Mas é isso, a gente espera que pessoas como você entrem cada vez mais na política. Eu não tenho aqui que falar mal de ninguém, mas quando o ser humano tem qualidades, eu sempre uso uma frase do Oscar Wilde que diz assim: se você tem uma oportunidade de elogiar alguém, faça-o presencialmente, porque ele não poderá ler a própria lápide depois de morto. Então, você é uma das pessoas que precisam estar mais na política. Quero te agradecer hoje por esse bate-papo, que é curto, mas é importante, para as pessoas te conhecerem, saber um pouco mais da sua personalidade. E aqui você sempre será muito bem-vindo. Obrigado por vir aqui hoje. Viu? Obrigado pelo convite. Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês prosperem, alarguem as fronteiras. Esse é o meu desejo para todo mundo que é brasileiro, né? E eu sonho com isso, sonho com uma nação próspera, uma nação de direito, uma nação realmente assim que prospere, que cultue Deus como sendo sua fonte de princípios. Muito bem, Anderson Mantovan, vereador, hoje na entrevista do dia aqui do Power Mix, encerrando esse quadro. A gente volta na próxima quarta-feira. Eu ainda não recebi a agenda, mas o Rodrigo vai me passar com certeza muito em breve. Toda quarta-feira tem um vereador por aqui. Hoje nós vamos encerrar com a reflexão de que o homem é senhor das palavras que profere, mas ele é escravo daquelas que ele deixa escapar. Bom dia.